Bom dia, família! Feliz segunda-feira para você. Seja bem-vindo a um devocional onde hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos talvez mais polêmicos do Antigo Testamento. Tem muito assunto polêmico, mas essa pergunta é uma pergunta que eu ouço com bastante frequência e que muita gente que não entende a Bíblia, não entende o Antigo Testamento, não parou para ler e para estudar, tem essa pergunta. A pergunta é a seguinte, eu vou responder essa pergunta hoje, hein? É a seguinte: por que Deus permitia tanta matança no Antigo Testamento? Por que Deus até mesmo ordenou algumas matanças no Antigo Testamento? Tem alguns textos do Antigo Testamento onde Deus manda matar uma turma, você fala, meu Deus. Por que Deus permitiu tudo isso acontecer? É uma das perguntas clássicas de pessoas que querem compreender a Bíblia e como entender esse Deus do Antigo Testamento. E por que ele permitia algumas coisas trágicas, pesadas, muito difíceis que acontecem no Antigo Testamento. Nós estamos entrando num momento do povo de Israel que é um momento muito trágico e muito pesado. Nós terminamos já a nossa leitura do livro de Isaías e nós estamos hoje entrando no livro de Jeremias. Ontem teria sido o capítulo 18, se você pôde ler, e hoje o capítulo 19. Eu vou fazer um apanhado rapidinho aqui do livro e depois nós vamos olhar o capítulo 19. Mas o profeta Jeremias, que é o autor desse livro que leva o seu nome, ele encarou uma das situações, um dos momentos mais sombrios da história do povo de Israel. E pelo momento sombrio que o povo de Israel estava vivendo, ele escreve algumas coisas e descreve algumas coisas também bem sombrias. Você fala, cara, como que Deus permite isso? Por que Deus permitiria isso? E no capítulo 19, que é o nosso capítulo de hoje, nós vamos entender de forma bem clara, bem pedagógica, Deus explicando por que ele permitiu algumas coisas acontecerem. E eu quero tirar um tempo necessário contigo para a gente refletir sobre isso, para que você tenha entendimento do porquê, de fato, tem algumas coisas no Antigo Testamento muito, muito complicadas, algumas matanças que Deus permite e às vezes ordena, que você fala, cara, como que eu reconcilio isso com o Jesus do Novo Testamento? E nós vamos ver o que estava acontecendo na época dessas matanças, e o porquê de Deus ordenar esse tipo de coisa hoje. Então, espero poder te dar uma resposta à altura da sua pergunta e poder munir você com a capacidade de responder essas perguntas também quando te forem feitas, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai fazer essa pergunta para você, tá bom? Estamos em Jeremias, capítulo 19. Abra sua Bíblia lá comigo, para que você possa escrever algumas coisas. Você vai ver que a minha Bíblia, como sempre, está rabiscada. Ela está rabiscada em alguns pontos que são pontos bem importantes para nós. Agora, antes da gente ler, eu preciso dizer para você, preciso pedir para você apertar o seu cinto de segurança aí, tá? Porque nós vamos mergulhar aqui num período sombrio, um período difícil. Não é uma mensagem de esperança e de alegria, é uma mensagem de correção de Deus, e nós vamos ver por que Deus corrige o seu povo, o que o povo estava fazendo, tá? Então, pegue aí, aperte os seus cintos e vamos juntos entender isso. Apesar de não ser uma mensagem positiva e tal, é uma mensagem muito importante, porque muita gente tem barreiras com Deus do Antigo Testamento. Muita gente tem barreira com a Bíblia. Muita gente nunca leu a Bíblia, mas vai dizer, mas o Deus da Bíblia permitiu um monte de matança. Cara, vamos entender o que está acontecendo. E hoje nós vamos fazer exatamente isso, tá? Antes da gente entrar no texto, deixa eu dar o contexto para você. Jeremias é um sacerdote que mora em Jerusalém, ok? Nos últimos anos do reino de Judá. Então vamos só entender aqui, tá? Tem momentos na história do povo de Israel que Israel é uma nação unida, 12 tribos, e tem momentos que o reino de Judá é separado do reino de Israel. Eles têm conflitos e se separam em dois reinos, vizinhos, mas dois reinos. Nessa altura de Jeremias, Israel, o reino de Israel e Judá estavam separados. O reino de Israel já tinha sido conquistado, já não era mais do povo de Deus, já tinha sido conquistado por exércitos inimigos.
E Jeremias está em Jerusalém, capital do reino de Judá, que é desse tamanhozinho comparado com o reino de Israel. E ele está, tipo assim, nos últimos dos últimos anos, antes de Judá ser conquistada, Jerusalém destruída e o povo levado embora para o cativeiro babilônico, tá? Cativeiro babilônico é o perrengue maior da história do Antigo Testamento do povo de Israel, onde a nação toda é destruída, Jerusalém é destruída, o templo é destruído, e eles são levados embora para a Babilônia, tá? Hoje Irã, né? Hoje Iraque, no Iraque. São levados embora como cativos, por isso é o cativeiro, são cativos, né, do reino do Império Babilônico. Então, ele está ali na finaleira, tipo assim, Deus já falou o que vai acontecer, Deus já deu chance para a turma se arrepender, Deus já chamou ele de volta, Deus já implorou, Deus já desenhou, eles não quiseram, cara, na idolatria, então agora está meio que marcada a data em que o reino babilônico vai vir. E Jeremias está ali tentando ser um homem de Deus, tentando falar com o povo sobre Deus no meio de uma nação totalmente idólatra, totalmente distante das coisas de Deus, uma nação que não queria saber muito de Deus, sabe, nessa história. Então Jeremias, ele está assim, ele está vivendo os últimos momentos antes do pior perrengue que o povo de Israel vai passar, antes do pior momento, né, da história do povo de Israel. Então, nós vamos olhar essa história um pouco mais de perto e nós vamos ver alguns princípios aqui muito, muito importantes que eu acho que vão te ajudar, vão me ajudar a gente compreender um pouco mais do que Deus está fazendo nessa história. Então, nós vamos olhar Jeremias capítulo 19 hoje, os últimos 20 anos antes do cativeiro babilônico, e eu quero olhar contigo algumas coisas juntos aqui, tá? Você vai ver que Deus aqui ele é muito didático. No capítulo 18 de Jeremias, que a gente teria lido ontem, é a famosa visita de Jeremias à casa do oleiro, onde Deus diz para Jeremias, cara, vai para a casa do oleiro, lá onde se faz vaso de barro, e veja como ele às vezes vai levantando um vaso de barro e ele tem que quebrar aquele vaso de barro, tem que quebrar ele e começar de novo, porque tem uma impureza, tem uma sujeira, tem uma pedra, tem alguma coisa ali naquele barro que faz com que o vaso seja inviável. E basicamente o que Deus diz para Jeremias é o seguinte, cara, eu sou o oleiro e Israel é o barro. E o problema é que eu estou tentando construir uma nação, estou tentando construir um jarro aqui de barro, mas tem tanta impureza no barro, Israel se prostituiu com tanta nação pagã, com tanto Deus pagão, tem tanta impureza no barro que eu não consigo construir o vaso. Eu vou ter que quebrar o vaso que eu estava construindo, vou ter que remover as impurezas e começar de novo. E é basicamente isso que o cativeiro babilônico vai fazer, é Deus quebrando o vaso, dizendo, cara, não deu, eu tentei, eu falei, eu avisei, eu mandei profeta. Lembra da que a gente tem aprendido? Palavra, profeta, perrengue, né? Mandei minha palavra, não ouviram. Mandei o profeta, não ouviram, agora vou ter que mandar o perrengue. E é praticamente Deus dizendo, cara, vou ter que quebrar o vaso chamado Israel, o povo de Israel, porque as impurezas são tantas que eu não consigo completar esse vaso. Ele fica despedaçando na minha mão. Eu vou ter que quebrar ele, remover as impurezas e começar de novo. E o que eu vou usar para quebrar o vaso é a nação da Babilônia. Sim, Deus diz que a Babilônia é uma serva dele, usada por Deus para trazer esse momento de quebrar a nação de Israel. Então, olha só o que acontece no capítulo 19. No capítulo 18 ele vai visitar a casa do oleiro, Deus fala com ele. Olha o capítulo 19, vamos começar no versículo 1 para você ver o que diz aqui. Assim diz o Senhor, vá comprar um vaso de barro de um oleiro. Leve com você alguns dos líderes do povo e alguns sacerdotes. Então, cara, vai comprar um vaso e leva a galera, a turma que lidera, que toma as decisões. Líderes do povo e sacerdotes. Vai em direção ao vale de Ben-Hinom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu lhe disser e diga... Ouçam as palavras do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Sobre este lugar trarei desgraça, tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvem isso. Ele vai depois quebrar esse vaso na porta dos cacos,
né, que vai ficar em cacos, ele vai quebrar isso como uma forma pedagógica de mostrar, cara, tá aqui um vaso, Deus tinha uma intenção para a nação de Israel não quis, Deus vai ter que quebrar isso aqui, já já nós vamos chegar na parte onde ele vai, né, quebrar isso. Mas ele está fazendo como se fosse um ato profético, né, simbolizando o que Deus vai fazer num futuro próximo, quando a nação da Babilônia viria, né, ele vai ter que quebrar o vaso. E aqui ele vai explicar o porquê. E aqui que eu quero chegar com vocês. Por que que Deus vai permitir que o Império Babilônico venha, destrua Jerusalém, mate algumas pessoas, leve outras, né, cativas? Por que que Deus vai permitir esse tipo de perrengue? Por quê? Por que Deus permitiria isso acontecer com o seu povo? Vamos olhar? Versículo 4 responde essa pergunta claramente. Olha aqui. Olha aqui. Porque eles me abandonaram, profanaram este lugar, né, Jerusalém e o templo e todas as coisas que Deus tinha separado, profanaram esse lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram esse lugar com o sangue de inocentes. Então, cara, por que que Deus permitiu que o povo de Israel passasse pelo perrengue que eles passaram? Está aqui a resposta. Porque eles profanaram Jerusalém, o templo e toda a cidade santa, né, Jerusalém. Profanaram adorando a deuses pagãos e encheram esse lugar, diz ali o fim do versículo 4, encheram esse lugar com o sangue de inocentes. Sangue de inocentes. Que inocentes são esses? Calma que vai chegar no versículo 5. Tá? Eu vou explicar para você o sangue dos inocentes. É aqui que você precisa apertar o seu cinto de segurança, tá? Porque não é nada agradável, assim como a morte de pessoas e as matanças do Antigo Testamento também não são agradáveis. Mas o que eu quero que você veja aqui, primeiro, é o que a Bíblia diz. Segundo, eu quero que você veja que quando Deus mandou matar algumas pessoas, foi para eliminar o tipo de prática que acontecia e que o povo de Israel acabou adotando. E é o motivo pelo qual Deus vai quebrar o povo de Israel aqui. Ele quebra o vaso, né, de Israel por causa desse sangue de inocentes. Então eles profanam Jerusalém adorando a deuses pagãos e derramam sangue de inocentes no lugar que era, né, para ser adorado a Deus. Vamos entender o que está falando aqui. Olha o versículo 5. Está muito claro aqui, tá? Vamos só ler juntos. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal. Baal é um deus pagão, ok? Então construíram altares em Jerusalém para o deus Baal. Gente, imagina isso, né? Imagina isso. E olha aqui, então eles construíram altares para quê? Os altares têm ligação com um propósito, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal. Então, vamos parar aqui. O que Deus está dizendo? Cara, eles profanaram esse lugar levantando altares para Baal e derramaram o sangue de inocentes. Qual é o sangue dos inocentes? O sangue dos próprios filhos dos que seguiam a Baal. Porque parte do culto ritualístico a Baal que acontecia na época, e algumas pessoas, é raro, mas algumas pessoas ainda se proclamam seguidores de Baal, parte do sacrifício que esse deus pagão, que não é deus nenhum, é uma coisa demoníaca, requer o sacrifício de sangue de pessoas inocentes, de crianças. Então, só para você entender, aperta o cinto de segurança aí, vamos entender. Nessa época, o povo tinha se desviado para seguir um Deus que não é Deus nenhum, uma questão demoníaca, porque, cara, né, tira a vida de crianças inocentes. E parte do culto ritualístico que era feito a Baal incluía a morte de crianças inocentes dos próprios filhos. Para apaziguar o Deus, você tinha que matar crianças, né? Ou seus próprios filhos, o sangue de inocentes. Então, ele diz, cara, por causa disso, eles construíram montes altares dedicados a Baal para, versículo 5, queimarem os seus filhos como holocausto oferecido a Baal. Aí, olha a perspectiva de Deus, presta atenção, porque aqui Deus vai dar a opinião dele sobre isso, ok? Deus vai deixar claro o que Deus acha sobre isso. Aqui está no versículo 5 ainda, olha só. Coisa que não ordenei,
da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Olha a opinião de Deus sobre isso. Nunca ordenei isso, nunca falei isso, nem nunca me veio à mente. Ou seja, eu nunca imaginaria que o povo seria capaz de fazer o que eles estão fazendo. Nunca passou pela minha cabeça essa possibilidade, essa loucura que o povo vem fazendo em Jerusalém, nos lugares onde Deus deveria ser adorado e a família celebrada. Cara, estão adorando um Deus pagão que requer esse tipo de sacrifício. E aí você pergunta, por que Deus permitiu, né, o Império Babilônico vir e matar gente e destruir tudo, e essas brigas e essas guerras? Cara, por quê? Porque Deus mandou o Império Babilônico como um perrengue para ver se acordava essa turma. E Deus seria injusto se ele permitisse isso continuar a acontecer. Então Deus diz, cara, eu criei um vaso, né, para eu usar. A nação de Israel, um vaso é uma coisa utilitária, né, para eu poder usar, né, para fazer alguma função. Criei um povo de Israel que eu queria usar para uma função, cara, mas tinha tanta impureza no barro deles, mas tanta sujeira, tanta pedra, tanta coisa errada, que eu tive que quebrar o vaso, que não estava pronto ainda, eu tive que quebrar o vaso e começar do zero. E para isso eu mandei o Império Babilônico, vou mandar o Império Babilônico para destruir eles. Então, cara, por que Deus mandou... Vamos parar aqui um pouquinho no versículo 5. Já nós vamos para o 6. Por que Deus mandou lá atrás, quando o povo de Israel sai do Egito, passam pelo deserto e chegam na terra de Canaã, Deus diz para o povo de Israel assim, Deus fala assim, quando vocês entrarem na terra prometida, matem todos os heveus, os amorreus, os cananeus, os hititas, cara, ele dá uma lista de povos que moravam naquela região, ok? Que viviam naquela região, ele diz, cara, mata todo mundo. E aí o ateu olha e fala, meu Deus, que Deus é esse, né? Como pode uma coisa dessa, né? Que terrível isso, né? Como que pode Deus permitir uma coisa dessa, mandar matar todo mundo? Eu não acredito nesse Deus, porque esse Deus do Antigo Testamento não é o mesmo de Jesus. E cara, fazem uma tempestade num copo d'água. Presta atenção. Aqui nós estamos olhando Deus julgando a nação de Israel por adorar a Baal e sacrificar os seus filhos, o sangue de inocentes, a Baal. Com quem que eles aprenderam a adorar Baal e a sacrificar os seus próprios filhos? Com quem que ensinou? Porque o povo de Israel saiu lá do Egito seguindo a Deus, aprendendo a Deus, tinha os sacrifícios ali que eram feitos de animais, né, para Deus e tal, e eles eram seguidores de Jeová, de Deus. Nada de Baal nessa história. Aonde que eles aprenderam a adorar Baal? Como que eles foram conhecer esse Deus que não é Deus, coisa nenhuma, Baal? E onde que eles foram se perverter tanto a ponto de Deus ter que dizer, cara, eu preciso quebrar o vaso. Deu ruim. Sabe com quem que eles aprenderam? Com os cananeus, com os amorreus, com os hititas, com toda essa galera que Deus falou, cara, mata eles. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Se você não entender mais nada, entenda isso. Essa prática idólatra, infanticida, já vinha acontecendo com as nações que moravam na Terra Prometida antes de Israel chegar. Já existia isso, já acontecia. Ok? Presta atenção. Deus quis usar a nação de Israel para trazer julgamento sobre os cananeus e a turma que morava lá que fazia tudo isso de errado. Deus traria uma nação justa, santa, dedicada a Deus, que eliminaria, sim, teria que matar, eliminaria esse povo, eliminaria com esse povo essa prática, com essa prática eliminaria esse Deus pagão Baal, que não é Deus porcaria nenhuma, eliminaria isso e estabeleceria ali um reino de justiça. Qual que é o problema? O povo de Israel não obedeceu. O povo de Israel começou a fazer aliança com esses outros reinos. Começou a casar com as mulheres, com as esposas, né, cananeias, hititas, né, dos amorreus e tal. E começou a misturar a religião deles com a religião de Deus e começou a se misturar, começaram a se perder, começaram a se corromper. E presta atenção, a nação que traria julgamento sobre os cananeus foi pervertida pelos próprios cananeus. E agora a nação de Israel está fazendo aquilo que era para eles corrigirem lá atrás. Era para eles terem sido um julgamento de Deus sobre os cananeus, destruindo eles e com eles toda essa prática terrível de infanticídio. Mas o que acontece?
eles se corrompem, acabam fazendo a mesma coisa, e agora Deus tem que mandar a Babilônia para ver se acaba com essa história. Que loucura isso, não é? Que loucura isso. Então por que Deus permite? Cara, porque Deus precisava lidar de forma muito, muito séria com algumas coisas. E deixa eu explicar para você uma coisa. Gente, tem coisas na nossa vida que tem que ser radicais. Deus mandou matar todos os cananeus, mandou. Mas por quê? Porque os cananeus estavam fazendo isso aqui, ó. Vai lá ler no versículo 5. Queimando os seus filhos como holocausto oferecido a Baal. Os cananeus faziam isso já muito antes do povo de Israel chegar. E Deus falou, cara, eu não concordo com isso, não tolero isso. Povo de Israel, elimina todo mundo, sejam radicais. Sabe por quê? Tem coisas na nossa vida que a gente tem que ser radical. Quer ver um exemplo? Você recebe um diagnóstico do seu médico, câncer. Se for uma coisa séria, sabe o que o médico vai falar? Cara, é câncer e essa semana nós vamos operar. Essa semana, doutor, preciso me preparar. Não. Tem coisa que a gente não espera, tem coisa que a gente não conversa, tem coisa que a gente não fica tomando chá para ver se melhora, tem coisa que a gente tem que pegar o bisturi, entrar lá, rasgar, cortar, porque senão vai corromper o todo. Deus falou, vai matar todo mundo. Por quê? Porque é câncer. Tem que entrar com o bisturi, vai doer, vai ser complicado, vai ser sangrento, mas tem que entrar com o bisturi, tem que arrancar e tem que eliminar, senão vai corromper o todo. Infelizmente, a nação de Israel até começa bem, mas com o passar dos tempos, não, vamos deixando um pouquinho aqui. Deixa um câncerzinho ali, ó, no cantinho, não tem nada. Aquele cantinho ali não tem nada. Uma coisinha, bolotinha, não dá nada. Problema não. Vai deixando. E agora nós chegamos no momento onde o todo foi corrompido, inclusive a nação de Israel. Foi corrompido. Então, queridos, Deus ordena algumas matanças no Antigo Testamento? Ordena. Por quê? Porque ele estava julgando um povo que estava por si mesmo matando, mas matando inocentes. Então Deus ordena isso, infelizmente isso não funciona, porque o povo de Israel não obedece. E olha aqui o versículo 6. Então, o povo de Israel, que deveria ter sido o julgamento de Deus sobre os cananeus que faziam essa prática, acabam se corrompendo junto com os cananeus. E olha o versículo 6 agora, para você ver como Deus é pedagógico. Olha aqui. Por isso, presta atenção, cara, tá muito claro aqui. Por isso o quê? Porque vocês fizeram a mesma coisa, cara, em Jerusalém. Vocês estão doidos? Coisa que eu nunca ordenei, coisa que eu nunca falei, nem jamais veio à minha mente, vocês fizeram. Por isso, versículo 6, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão esse lugar de Tofete ou de Vale de Ben-Hinom, mas sim Vale da Matança. Ou seja, eu vou ter que mandar uma galera para fazer com vocês o que vocês deveriam ter feito. E olha o versículo 7. Esvaziarei nesse lugar os planos de Judá e de Jerusalém. Esvaziarei os planos. Planos de quê? Plano de perdurar. Os planos de, não, nós vamos seguir nossa vida aqui, fazendo as coisas erradas, nós vamos continuar aí, vai dar tudo certo. Deus diz, eu vou esvaziar esses teus planos aí. E olha aqui o que ele diz, que triste isso. Eu os farei morrer à espada perante os seus inimigos. Eu os farei morrer à espada perante os seus inimigos. Por quê? Por quê? Porque eles deveriam ter cumprido uma missão de ter trazido o julgamento sobre os cananeus e, a partir desse julgamento, ter estabelecido um reino de justiça guiado pelos princípios de Deus. Eles não fizeram, se corromperam. O negócio só piorou, só continuou. E Deus diz, cara, eu vou ter que quebrar o vaso. Eu vou ter que quebrar o vaso. Uma coisa que você precisa entender sobre as punições de Deus, né? A punição de Deus sempre é uma punição corretiva. Deus vai quebrar o vaso, mas ele vai tentar trazer de volta, ele vai tentar reverter a situação. Olha só, o versículo 10 a 13 aqui, vamos olhar para você ver essa parte. Depois quebre o vaso, ele diz então, Deus diz para Jeremias, depois que você falar isso tudo com os líderes, quebre o vaso diante dos homens que os acompanharam. E diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra um vaso de oleiro, que não se pode mais ser restaurado, quebrarei esse povo e essa cidade, e os mortos de Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a esse lugar e aos seus habitantes, declara o Senhor, tornarei essa cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados como esse lugar de Tofete.
Todas as casas em cujos terraços queimaram incenso a todos os corpos celestes, derramaram ofertas e bebidas aos seus deuses estrangeiros. Cara, todo mundo que se comprometeu com idolatria, cara, vai pagar um preço por isso. Deus está trazendo uma punição, e a punição de Deus sempre é corretiva. Eles vão para o cativeiro babilônico, muita gente vai morrer, outros vão ser levados embora, e a partir desse cativeiro babilônico, o povo começa a perceber o que eles tinham lá atrás e não davam valor. Aí vem Esdras, aí vem Neemias, esses caras que a gente já estudou, que vão relevantar Jerusalém, vão reconstruir o templo, vão recuperar a identidade do povo de Israel que eles tinham perdido. Mas presta atenção nisso, a punição de Deus sempre é corretiva. É Deus dizendo, cara, eu preciso corrigir alguma coisa aqui, eu vou ter que punir, não porque eu sou ruim, que eu sou um carrasco, eu vou punir e que se lasque, não. Eu vou punir porque eu tentei falar e não me ouviram, mandei profetas e não me ouviram. Jeremias é um profeta e não ouviram Jeremias, né? Pelo contrário, jogaram Jeremias num poço, para ele ficar quieto. Eu vou ter que mandar o perrengue, para ver se eu consigo quebrar o vaso e começar de novo. Pegar o barro, o mesmo barro, mas tirar a sujeira, vou ter que quebrar, tirar a sujeira, tirar as pedras para começar de novo o meu projeto. Queridos, quem não conhece o Antigo Testamento, acha que o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim. Quem não conhece o Antigo Testamento fala, cara, o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim. Posso te falar? É o povo que era ruim. Deus não era ruim, não. É o povo que era ruim. Cara, Deus mandou profeta após profeta, após profeta, após profeta, após profeta. O próprio Jesus diz isso para os fariseus, né? No Novo Testamento, Jesus diz, cara, vocês que amam matar os profetas. Por quê? Porque Deus deu a palavra, já não ouviram a palavra. Deus manda profeta com Jeremias, jogam dentro de um poço, cara, para ficar quieto. O cara está falando as coisas de Deus, está pedindo para o povo parar, para o povo se arrepender, para o povo mudar, o povo não quer ouvir. Joga esse cara num poço aí, manda ele ficar quieto. Sabe? Então, não é o Deus do Antigo Testamento que é ruim, não. É o povo que é muito ruim. É o povo cananeu que já vivia essa prática de Baal. Era o povo de Israel que deveria ter eliminado o povo cananeu, mas não elimina. Mas começa a fazer a mesma coisa que eles faziam. Deus diz, cara, eu nunca imaginei um negócio desse. Você está doido. Você está doido. Eu vou ter que quebrar o vaso. Porque o projeto, né, que Deus tinha para o povo de Israel era totalmente diferente do que eles estavam vivendo. E Deus vai trazer o perrengue. Nós vamos ver que após o perrengue, né, que não é coisa pequena, não é coisa fácil, o povo retorna para Deus. Né, a punição é corretiva, mas é um processo extremamente doloroso. Então eu queria jogar uma aplicação aqui para nós. Quando os seus planos se desfazem, quando os seus planos se desfazem, pode ser Deus trabalhando em seu favor. Deus aqui vai desfazer alguns planos de Jerusalém e de Judá, versículo 7. Vai desfazer, vou esvaziar os planos, ele diz, de Judá e Jerusalém. Vou fazer algumas coisas diferentes. Por quê? Porque Deus estava, na verdade, agindo em favor do povo. Cara, vou ter que quebrar o vaso, vou ter que, sabe, mudar os planos deles aqui, vou ter que fazer algumas coisas diferentes para que possa haver a possibilidade de uma correção lá na frente. Eu queria que você levasse essa verdade contigo. Eu sei que o tema é um tema sombrio, né? Você fala, meu Deus, cara, a Bíblia fala disso. Pior que fala. Né? Deus está dizendo aqui, cara, eu nunca falei isso, nunca pensei isso, nunca entrou na minha cabeça que vocês iam fazer isso, mas o povo faz. E Deus tem que lidar com essa situação. E eu queria que você entendesse que quando Deus deu uma ordem para eliminar um povo, Deus não estava simplesmente dizendo, eliminem um povo, né, porque é bom. Não. Deus estava tentando usar o povo de Israel como um julgamento sobre os cananeus. Mas o povo de Israel não cumpre a sua missão, não obedece a sua missão inteiramente. E acaba se misturando com os cananeus e agora vão ser eles próprios que deveriam ser o julgamento, serão julgados. Então, não é o Deus do Antigo Testamento que é ruim. É o povo do Antigo Testamento que né, as pessoas que eram absolutamente ruins e Deus teve que lidar com eles dessa forma. Então, quando você lê o Antigo Testamento de verdade, você estuda como nós vamos estudar, ainda tem, cara, tem chão aqui ainda, tá? No Antigo Testamento. Ainda temos algum chão antes de entrar no Novo. E nós vamos ver, inclusive, né, alguns textos ainda complicados, alguns textos que vão falar, né, de algumas coisas bem complexas aqui.
nós conseguimos entender o seguinte: o Antigo Testamento tem o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele fala, cara, ele dá a lei, ele é pedagógico, ele manda ir lá ver o vaso na casa do oleiro, ele manda pegar um vaso e quebrar e falar, gente, é assim que vai acontecer com vocês, muda logo, olha aqui o que Deus está dizendo. Cara, ele desenha para a turma, mas a turma não enxerga. E, como a gente já aprendeu, né? Deus trabalha com a gente ainda hoje, hein? Palavra, profeta, perrengue. Palavra, profeta, perrengue. Não ouviram a palavra? Esse profeta jogaram num poço para ele ficar quieto. Então Deus envia o perrengue, mas sempre com o desejo de restaurar o seu povo, sempre com o desejo de cumprir o propósito dele. Mas aqui Deus teve que quebrar o vaso de novo. Então, eu espero que você tenha conseguido entender um pouquinho dos planos de Deus e do porquê Deus faz as coisas que ele faz no Antigo Testamento. E que fique desmistificado na sua mente essa ideia de um Deus que manda matar por capricho. Deus não manda matar por capricho, Deus manda matar por justiça aos sangues dos inocentes que estavam sendo derramados por seus próprios pais. Né? E Deus manda justiça sobre o povo cananeu e agora sobre o povo judeu, pela mesma prática. E o Deus do Antigo Testamento é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus que insiste, é um Deus que demora para julgar, é um Deus que espera, é um Deus que manda profetas, é um Deus que faz de tudo para que a gente se volte para Ele. Né? E só faz esse tipo de coisa quando realmente não tem outra alternativa. Então, nós vamos continuar a ver algumas coisas aqui no Antigo Testamento que esse capítulo 19 vai ajudar você a entender. Nós vamos ver alguns outros textos, alguns outros momentos que também são momentos sombrios, bem difíceis mesmo. E eu creio que o capítulo 19 de Jeremias nos ajuda a entender o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, né, e por que Deus permitiu esse tipo de coisa. Né, e que a gente possa compreender isso, né, o desejo de Deus de restaurar o seu povo, mas o povo que não estava contribuindo com essa história. E eu espero que nessa leitura e nas próximas leituras do Antigo Testamento você possa ver um Deus de amor, sim, no Antigo Testamento, que encontrou algumas coisas que eram câncer, teve que entrar com o bisturi e tirar, porque era coisa muito, muito séria. E o capítulo 19 nos explica isso. Então, que Deus possa nos dar esse entendimento, né? E que a gente possa entender também que às vezes tem coisas que os nossos planos às vezes se desfazem. Pode ser Deus trabalhando em seu favor. Né? Às vezes as coisas não vão do jeito que a gente imaginava, mas pode ser que seja Deus te livrando, Deus te ajudando, Deus te despertando, Deus te dando um chacoalhão para você acordar e que a gente possa estar ciente disso, aprendendo com essa história e aplicando às nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas hoje. Te agradecemos pelo entendimento que temos a partir da Tua palavra. Pai, eu oro para que o Senhor esteja nos abençoando com esse entendimento, tirando do nosso coração, ó Deus, qualquer dúvida nesse sentido, Deus, nos ferramentando aqui para a gente poder explicar para outras pessoas também como essas coisas acontecem. E é duro para nós, Deus, ouvirmos essas atrocidades do Antigo Testamento. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos um Deus, no meio de tudo isso, tentando formar um povo justo para si, tendo que requebrar o vaso e tentando refazer de novo o vaso para que possa estabelecer um povo de justiça. Pai, eu oro para que nós hoje, eu e cada um que me assiste hoje, nós possamos ser agentes de justiça, obedientes à Tua voz, que cumprimos a missão que o Senhor tem para nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Um abraço para vocês aí, Deus abençoe e até amanhã. A gente se vê ao vivo amanhã. Abração. Tchau, tchau.